got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Bom dia, pessoal. Estão me escutando? Bom dia. Bom dia. Estão me escutando? Sim. Ah, agora sim. Então tá bom. Pensei que eu estava com problema no áudio aí. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Sora? Ótimo. O pessoal está entrando aí. Vou começar compartilhando a tela que nós vamos trabalhar hoje. Não esqueçam aí de colocar o nome, né? A presença lá no Bom chat. dia, Sora. Bom dia, tudo bem? Tudo. Então vamos lá. Todo mundo já colocou aí nome, sobrenome, turma no chat? Sim. Ótimo. Então vamos continuar aqui. Essa semana, participação lá no Centro de Mídia, ela vai acontecer através de gráficos e funções do segundo grau. Deixa eu fechar aqui. Como expressões de proporcionalidade entre uma grandeza e o quadrado de outra, sabendo caracterizar os intervalos de crescimento e decrescimento e os sinais das funções, que são os pontos de máximo e os pontos de mínimo, tá? Então, ontem acho que já teve uma aula com alguns exemplos e... Eu assisti ontem. Assistiu, né? Falou sobre gráficos, né? Funções de segundo grau, e quarta-feira também vai continuar no mesmo assunto. Ok? Importante a participação de vocês lá para ir aprimorando o conhecimento aí dentro das funções de segundo grau, tá? De novo, lembrando, se cair o sinal, entrem no mesmo link para participar da aula, tá? Durante a explicação, se alguém quiser interagir aí pelo chat, tá? Eu vou vendo as mensagens que tem lá no chat. Cada etapa da atividade eu abro para perguntas, aí para quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa. A rotina, vamos continuar aí trabalhando função de primeiro grau e função de segundo grau, tá? Que é o assunto aqui do nosso segundo bimestre, que já está fechando, né? As competências de hoje vai ser compreender o comportamento em gráficos das funções de segundo grau. Então, nós vamos ver alguns gráficos e nós vamos analisar esses gráficos aqui com o que a gente já estudou até hoje, tá? Então, pegando aqui um exemplo de um gráfico, esse gráfico ele foi publicado numa revista científica, tá? E ele fala o seguinte: a quantidade de revistas publicadas em um determinado ano, né? Um outro exemplo aqui, ó, que tem sido usado bastante, no caso do coronavírus. A gente usa bastante esse modelo de gráfico, tá? Onde aqui, nessa vertical, você tem os valores de contaminados e aqui o período em que foi contaminado, tá? Isso daqui é uma representação gráfica que traz uma informação para a gente da atualidade do que está acontecendo, que é, no caso aí, o coronavírus. Aqui, nesse slide, eu coloquei alguns tipos de gráficos, né? Eu tenho gráfico de linhas, de barras, gráficos de pizza, né? Então, o gráfico, ele pode ser representado de várias formas. Bom, no nosso caso, nós estamos trabalhando com as funções. São os primeiros gráficos que nós estamos trabalhando aqui.
Então, retomando o que nós vimos nas últimas aulas, a gente sabe que o gráfico de função de primeiro grau, ele vai ser o quê? Quem sabe me dizer o que é o gráfico de uma função de primeiro grau? Tipo de É gráfico? uma reta? Não. A Isso outra é uma mesmo. parábola, não é, Sora? Isso daqui é reta. E a outra é E parábola. isso, e a de Aham. função de segundo grau, parábola. Isso mesmo, parabéns, Léo. Obrigado. Professora, Oi. Aluno exemplar. a função de segundo grau é aquela que tem um vértice. Isso, que forma aquela Ah, curvinha, né? Aquela ah, curvinha que a gente chama de parábola, tá? São hum. esses dois tipos de gráficos que nós estamos trabalhando até o momento. Existem mais gráficos? Existem. Inclusive, no terceiro bimestre, nós vamos ver mais dois tipos de gráficos, tá? Esses são os mais simples que a gente tem. Bom, da função de primeiro grau, só retomando como que ela funciona, né? Eu tenho essa fórmula que é a fórmula reduzida e eu tenho essa fórmula que é a fórmula completa da função de primeiro grau. Por que que essa fórmula aqui, ó, ela é reduzida? Quem sabe me dizer? Por que que ela tá... Pode falar. Nossa, deixa quieto. Pode falar, Léo, o que que você acha? Por que que está reduzida aqui? O que está faltando nessa fórmula? O valor de A, B e C? Não, o valor de B, o valor de B. Isso, Ou de C, exatamente. sei Está lá. faltando o B aqui, ó. Se ele está faltando, isso implica dizer que o B ele vale zero, tá? Então, por isso que essa equação a gente fala que ela é reduzida. E essa é a completa. A completa eu tenho dois termos, o primeiro termo mais o segundo termo aqui, tá? Então, sempre uma função de primeiro grau, ela completa tem dois termos. Quando ela aparece um único termo, é porque o B aqui ele vale zero, tá? E na função de segundo grau, eu tenho ela aqui, ó, reduzida e ela aqui completa. Então, por que que essa é reduzida? Agora ficou fácil falar, hein? Quem se habilita? Porque não tem o C, Sora? Isso, não tem o C e também não tem o B, tá? Então, o B, ele está valendo zero e o C está valendo zero, por isso que ela é reduzida, tá? Ela completa, ela vai ter os três termos, então, eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro termo. Então, ó, eu tenho na função de primeiro grau dois termos, aqui três termos. A gente fala três termos por quê? Porque eu tenho essa primeira situação, mais uma segunda situação, mais uma terceira situação. Então, dentro dessa fórmula, eu tenho três valores. Esses três valores são chamados de termos, tá? Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Não, Sora. Tá ótimo, então. Então, vamos continuar aqui, então. Retomando só o plano cartesiano que a gente viu na última aula. O plano cartesiano, ele é aonde eu vou construir os meus gráficos das funções de primeiro e segundo grau. Para eu ter esse meu plano cartesiano, eu preciso ter, então, aquela minha linha na horizontal, que eu chamo ela de x, tá? Que eu faço nessa minha linha? Eu divido ela em partes iguais, tá? Então, a distância aqui, ó, tem que ser igual para que meu gráfico saia corretamente, tá? Dividindo ela em partes iguais, eu numero ela. Então, no meio eu coloco zero. Para a direita, eu tenho os positivos e para a esquerda, eu vou ter os negativos.
mas eu não consigo fazer o meu gráfico apenas com um eixo. Eu preciso de um segundo eixo na vertical, tá? Aqui, ó, na vertical, que eu faço a mesma coisa. Esse daqui vai ser o meu eixo Y, divido ele em partes iguais, tá? Isso, ele vai infinito para cima e para baixo. Eu tenho o zero aqui, sempre eu tenho que ter meu ponto de referência, que é o zero, para saber quais são, aonde eu vou colocar os positivos e os negativos. Então, para cima eu tenho os positivos, para baixo do zero eu tenho negativos. Só que esses dois eixos, eles se encontram em um ponto. Em que ponto que é que esses dois eixos se encontram? Quem sabe me falar aí? Hã? Zero, Sora. No zero. Isso, no zero. Então, ó, ele vai lá para o zero, tá? Eu tenho aqui, ó, o eixo Y, ele se encontra exatamente no eixo X, no zero, zero. Então, para esse lado eu tenho todos os positivos e para esse lado eu tenho todos os negativos, tá? Então, com todas essas informações, o que nós podemos analisar em termos de gráficos? Se eu quiser um ponto aqui, vamos supor que eu queira esse ponto A, 1,2. O que quer dizer esse 1,2? Quem sabe me dizer? Seria A o posição. ponto de... posição. A posição. Esse 1 representa que posição? É X, depois o Isso. Y. Esse é o X. Que é horizontal, depois a vertical. Isso. E esse é o Y. Então, eu tenho que localizar 1 no X. Vou lá. 1 no X está aqui. Eu traço a minha reta em direção, né? Ou seja, em paralelo ao Y, vou subindo. E aí, quando eu chego no 2 no Y, eu trago uma outra reta aqui em direção ao X, para que essas duas retas se encontrem. No momento que as duas se encontram, eu vou ter esse ponto A aqui, 1,2. Então, aqui eu tenho esse meu ponto A aqui, ó, tá? Se eu quero o ponto B, então, ponto B, 2,4. Então, X agora está valendo 2. Eu vou lá no 2, vou traçar minha reta aqui em cima do 2, mas eu vou traçar minha reta para baixo ou para cima? Como que eu vou traçar minha reta aqui? Para cima, Sora. Para cima, Porque é 4Y. Isso mesmo. Então, eu tenho a minha reta subindo até aproximadamente o 4, que seria aqui, ó, tá? Então, eu vou lá e coloco a minha reta aqui no 4, onde as duas se encontram, eu vou ter meu ponto, esse meu ponto vai ser o ponto B, tá? E aí, tendo 2 pontos, eu consigo traçar a minha reta ligando esses 2 pontos, tá? Então, é dessa forma que é construído um gráfico. Analisando essas coordenadas, eu localizo os pontos e vou ligando os pontos aqui. Ok? Alguma dúvida aqui? Não, Sora. Ótimo, então. Bom, a proposta nossa para essa aula hoje é analisar gráficos de situações cotidianas e verificar as semelhanças com o que estamos aprendendo, tá? Então, vou pegar um gráfico primeiro, a gente vai falar assim, por que eu tenho que estudar gráficos? Por que é importante eu estudar gráficos?
Quem sabe me Pra, falar? pra saber informações e tudo mais, tipo, coronavírus, faz uma informação se, tipo, tá crescendo ainda esse vírus, se expandindo, se Isso. tá decaindo, como que tá. Isso mesmo. Então, você vai fazer uma leitura desse gráfico, né? Que traz alguma informação. Então, o gráfico, ele resume uma informação. Às vezes, para eu trazer aquela informação, eu vou usar muitas linhas, vou escrever muitas coisas, e aí, vamos supor que eu seja dona de um jornal. Se eu coloco na capa um gráfico e a pessoa sabe interpretar aquele gráfico, ela vai saber aquela notícia só de olhar para o gráfico. Então, o gráfico ele é presente em jornais, revistas, em relatórios. Empresas usam muito os gráficos para falar sobre produção, tá? Então, eles são representações visuais utilizadas para exibir dados sobre determinada informação ou valores numéricos. Geralmente, eles são utilizados para demonstrar padrões num determinado espaço de tempo. Então, para a construção de gráfico, eu tenho que ter duas grandezas, por isso que nós usamos o X e o Y. Esse X pode ser qualquer grandeza, esse Y também pode ser qualquer grandeza. Então, vamos ver esse gráfico aqui, ó. Como a gente está falando bastante do Covid-19, que é o coronavírus, esse gráfico, ele retrata uma situação até 22 de abril aqui, tá? O que que tem nesse gráfico que a gente já estudou até agora? Olhando para esse gráfico, o que que tem nesse gráfico em cima do que? Vamos pegar o que a gente Função de viu. primeiro grau, Sandra? Tem Isso, X e Y. isso, perfeito. Os dois estão corretíssimo. Eu tenho X aqui e eu tenho Y. Eu falei que o X e o Y pode ser qualquer grandeza. Qual é a grandeza que está representando o X aqui? É o tempo. O tempo, né? Os dias. Então, começou a contar do dia 16 até o dia 22. E no Y, o que que eu tenho? Qual é a É grandeza? quantitate. Quantidade de pessoas infectadas nesse período. Então, esse meu X e Y se tornou grandezas, dias e quantidades, tá? Bom, vocês falaram que isso daqui é uma reta. Então, se eu continuar aqui, ó, deixa eu mudar a cor aqui. Se eu continuar essa reta aqui, ó, ela vai vir por aqui, ó, tá? Se eu continuar essa reta aqui, ó, ela vai vir por aqui. Se eu continuar essa reta, vem por aqui. O que que acontece nesse meu gráfico aqui? Ele tá uma reta que vem daqui até aqui? Opa, minha reta não tá muito boa. Ele tá uma reta única? Não. Ah, não. Ela vai pra mesma direção, só que, tipo, não vai retíssima, tá ligado? Ela vai. Isso. Ela tem oscilações, certo? Isso. O porquê dessas oscilações? Porque, ó, nesse intervalo teve um tipo de crescimento. Nesse outro intervalo, o crescimento foi maior ou menor? Menor. Menor. E depois? Depois ele começou a crescer mais, foi maior. Maior. Tá? Então, por isso que dá essa variação. Como isso daqui, esse período todo aqui, ó, esse período do dia 16 até o dia 22, ele não forma uma proporcionalidade única, então eu não tenho uma única reta, mas eu tenho aqui, ó, uma função de primeiro grau nesse intervalo, eu tenho uma função de primeiro grau desse intervalo
para esse intervalo e eu tenho uma função de primeiro grau desse intervalo para esse intervalo. Então, na verdade, eu tenho uma, duas, três inclinações aqui, ó. Uma, duas, três inclinações diferentes. E o que caracteriza essas inclinações aqui? Aonde traz essa informação dessa inclinação na minha função? As posições, Sora. As Porque posições. Mas quando eu tenho lá f de x, tá? é a fórmula. Igual k vezes x. Essa é a fórmula da função de primeiro grau. Então, vocês me falaram que aqui eu tenho uma função de primeiro grau nesses intervalos aqui, ó, tá? Então, todos esses intervalos eu tenho essa fórmula. O que muda nessa fórmula, nesses intervalos? Os valores. Tipo 2, 4, 2.000, 5.000. Os valores, mas este valor aqui, ó, tá? Porque aqui vai ser sempre a quantidade de dias, tá? Então, aqui eu tenho dias, tá? Aqui vai ser o quê? Qual é a outra grandeza que eu tenho? Quantidade. Os casos. Os casos, né? Vamos colocar Q de quantidade aqui. Beleza. O que vai variar? O crescimento, que é esse daqui, ó. Então, para esse primeiro intervalo, eu tenho uma constante de crescimento. Vocês não veem lá quando eles falam na reportagem que eles estão trabalhando em cima de uma taxa de variação, de uma taxa de crescimento? Que a taxa, que a taxa de crescimento em tal região está 5,2, outra está 10, outra está 9. Então, essa taxa é esse valor aqui do K, essa constante. Essa constante que ela vai dar a inclinação de cada um desses casos aqui, tá? Então, eu tenho lá a minha função, tenho o meu Kzinho aqui, e é esse K que vai mudar. Então, nessa minha função aqui, em todas elas, só de olhar aqui, ó, para ela, vocês acham que essa função, ela é reduzida ou ela é completa? O que vocês acham? Não tenho A medo. primeira ela é reduzida, a segunda ela é, acho que é max completa, né? Porque ela tem o B e tudo mais. É mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. O B, né, na minha função, é aonde a reta corta no eixo X e no eixo Y, lá no zero. O que acontece nesses meus eixos aqui, ó? Eu começo com zero aqui e zero aqui? Não, né? Aqui, ó, se eu prolongar essa reta aqui, ela vai estar mais ou menos aqui, começando, sei lá, no caso 1.000, ou 1.500, 1.800, tá? Então, não está passando no 0, 0. Então, para ser reduzida, ela teria que passar aqui, se eu prolongar ela, no 0, 0. Essa daqui, ó, se eu prolongar, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Essa daqui, se eu prolongar ela, opa, não consigo ir retinho, viu? Professora não tem coordenação. Aqui, ó, se eu prolongar nesse eixo, tá passando no zero? Não, vai passar próximo de 2.000. Então, esse B aqui, para essa função, estaria valendo 2.000. Para essa função aqui, ó, vai descendo, vai estar lá no 1.000 mais ou menos aqui. Então, o B iria valer 1.000. Então, em todos os casos, nos 3 casos, ela vai ter a função completa aqui. Ok? Tudo bem, pessoal? Sim. Então, vamos
falar aqui da taxa de variação que eu comentei lá no outro gráfico. Esse é o mesmo, tá? Então, eu tenho a inclinação da reta, essa inclinação, ó, daqui até aqui, a inclinação é diferente nesse pedaço e é diferente nesse pedaço. Então, essa inclinação, ela é chamada de taxa de variação. E essa taxa de variação, nós calculamos em alguns exercícios. Como que é essa taxa de variação? Quem lembra? Como que eu acho o valor de K? Taxa de variação é o Kzinho lá, tá? Opa, K feio. É de acordo com a posição, Sora? De acordo Não. com a É? posição dos pontos, tá? Então, eu vou ter essa formulazinha aqui, ó. Eu tenho o ponto A e o ponto B. Então, eu pego os valores de X e Y nesses pontos, posso chamar esse de A e esse de B, tá? Aí eu faço essa posição aqui, ó. Vamos colocar que está mais ou menos 2.400. Então, esse ponto vai ser o quê? No X eu tenho 18 e no Y eu tenho 2.400. Então, esse é o meu primeiro ponto, tá? Nesse aqui, ó, no B. No ponto A, o que eu tenho? Nesse ponto A, no 16 E e abaixo de 2.000. abaixo de 2.000. Vamos Ela vai colocar colocar 2 de aqui. novo para arredondar? Vamos colocar 1.800, que ele está um pouquinho diferente. Ó. Esse daqui já está bem próximo, esse está bem abaixo. Aí eu uso esses valores, eu vou ter a variação desse intervalo, tá? Então, para calcular a taxa de variação, eu uso cada um dos intervalos. Por isso que lá, quando mostra a reportagem dos gráficos de coronavírus, do Covid, eu tenho várias taxas de variações, dependendo da região, dependendo da cidade. É por conta dessas variações aqui, nos dias e no avanço da doença, ok? Bom, vamos ver um outro gráfico aqui, que é um gráfico de função de segundo grau. Então, nós vimos o de primeiro grau, tá? Agora, nós vamos ver o de segundo. Ele é bem usado para empresas, tá? Para produção. Então, em que situação eu uso para produção esse tipo de gráfico? Para fazer análise de custo de produção de algum item. No caso aqui, ó, é uma empresa de produtos eletrônicos e ela tem um custo total que ele chama de C. Então, o Y aqui, ó, é a variável custo, é a grandeza custo. Então, eu tenho um valor. E a quantidade Q, então aqui eu tenho a quantidade, vai ser o quê? O meu X, tá? Então, eu tenho aqui o Y e o X. E de determinado produto que seja apresentado por essa função aqui. O que eu posso observar nesse meu gráfico aqui? Quais são as observações que eu posso fazer? Que ele não é linha reta, ele é uma parábola. Isso, ele é uma parábola. Então, ele é uma função de segundo grau, que é uma parábola, tá? Aonde eu tenho, nessa função aqui, ó, eu vou ter ponto de máximo ou ponto de mínimo? Ponto, acho que de... Não, mínimo. Mínimo, né? Eu tenho lá, ó, se eu não produzir nada, nenhum item, eu tenho um custo de 800 mil. Se eu produzir 500 itens, eu tenho um custo de 550. Mas
Como que eu posso ter um custo aqui, ó, tão grande, não produzindo nada? Como que eu posso... eu tenho uma empresa, não produzi nada e eu tenho esse custo. Ô, Sora, não é ao contrário? Porque não tem nada a ver. Se eu, tipo, uma empresa não produzir nada, ela vai gastar mais do que produzir. Nada a ver. Será? E o aluguel? Lógico. Se eu ficar parada, Tá, mas eu... do mesmo jeito, se você for fazer a produção, você vai ter que pagar o aluguel do mesmo jeito. Você tem que pagar funcionário e tudo mais. Os produtos, para produzir a matéria-prima, sei lá. Só que, Léo, você tem que pensar o seguinte: a partir do momento que você está produzindo, está entrando dinheiro. Então, vai diminuindo o seu custo. O seu custo maior, você vai ter que tirar do bolso uma Ah, quantia tá, achei que tava. maior, Não, sim, você ficar parado. eu achei que não tava contando isso. Eu achei que era só o preço da produção ou de não entrando o dinheiro, entendeu? Você entendeu Mas agora? pode ver Que que isso aí não como compensa, isso, porque você vai sair no prejuízo, não no lucro. isso, por isso que hoje tem um monte de empresa fechando e falindo. Por quê? Eles não estão produzindo nada, né? Não tem um monte de empresa que está em quarentena? Sim, ou pode produzir e não vender. Então eles param de produzir. Exatamente. Aí, o que que acontece? Você não produz nada, mas você tem um custo de água, luz, aluguel, você paga funcionário se você não dispensou o É, funcionário, tem telefone, tudo isso são gastos fixos, é um custo fixo que você tem. Então, o que que vai acontecer aqui? Você precisa produzir, então, qual é o mínimo que você vai produzir para não ter esse custo alto? 500 peças. Quando eu falo de custo e quantidade, eu tenho essa situação. Agora, se eu falar em outra situação, vamos ver aqui, ó. Então, é uma função de segundo grau. Vamos ver essa situação aqui, ó. Agora eu estou falando de rendimento. aí é o ponto máximo. Exatamente. Então, eu tenho um máximo aqui. Então, não produzi nada, ganhei nada, tá? Meu rendimento é nada. Essa é a situação que você me falou anteriormente, ok? Sim. E aí, eu começo a produzir, produzir, produzir. Aí, o que que acontece? Cheguei Produzir no 16 máximo. vira 64. E por É isso? que isso? E por que se eu produzir o dobro aqui, ó, desse, eu não vou ter lucro? Por que será? Porque não vai vender? Porque se eu dobrar minha produção sem dobrar a quantidade de funcionários, eu vou pagar hora extra. E se eu pagar hora extra, o que que vai acontecer? Meu Ah, rendimento vai cair, tá? E se meu rendimento cai e eu estou colocando todo mundo para trabalhar excessivamente, o que que vai acontecer? Essas... Então, gente, deu para perceber a diferença aqui? Então, aqui, ó, eu tenho que tomar cuidado com essa produção, ok? Para não sobrecarregar a produção e não ter lucro, que aí eu posso ter equipamentos quebrados, funcionários doentes, uma sobrecarga de produção, e aí eu preciso analisar aqui aonde eu tenho o meu máximo e aonde eu vou ter rendimento, ok? Tudo bem, pessoal? Ok, Sora. sim, Sora. Deu para ter uma base onde a gente usa, então? Sim. Sim. Então, a aula de hoje foi isso. Obrigado, valeu, beijão para todos. Até a próxima. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket.